Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou o Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo do pregão de 16 de agosto de 2012. Bom, gente, quem olha o nosso índice no dia de hoje tem a impressão de que tivemos um pregão fantástico, com uma alta bastante consistente, volume bom. Não foi exatamente essa a nossa realidade, tá? Foi um dia extremamente difícil, um dia chato, um dia pesado, poucas operações. As operações que a gente entrava, estopava, muita volatilidade, enfim. O mercado abriu em gap, consolidou aí boa parte do dia e depois estourou para cima no final, tá? Então, movimentos muito difíceis de pegar, pelo menos para nós que operamos com a técnica que a gente busca focar na consistência das operações. Então, a gente só opera quando tem pressão nos books, a gente só consegue ter resultado bom quando tem pressão nos books. Quando não tem, a gente acabou ficando de fora ou gerenciando a operação e saindo. Tá? Então, hoje foi um festival de operação gerenciada e encerrada. Tá? Então, foram muitas delas, foi a Gol no começo do dia, depois foi a Vale, depois foi a CSN e assim por diante, Petro, foi assim o dia inteiro. E a gente acabou tendo muita dificuldade de montar as operações. Tá? Então, foi essa a nossa realidade hoje. Foi um dia difícil. Ontem foi um dia muito bom e é uma pena, porque a gente tinha uma perspectiva grande, uma expectativa grande para o dia de hoje, com o mercado prestes a montar aí um pivô de alta, próximo das médias e tal, e a gente criou essa expectativa, o mercado realmente desenvolveu, como eu falei para vocês no bate-papo de ontem, mas a gente acabou não conseguindo desenvolver. Tá? Então, infelizmente, aí complicado. Operações de swing trade muito complicado, fizemos uma varredura hoje na sala, não está legal, não tem nada dando sinal muito claro. A gente está tentando correr o mínimo de risco possível, porque o mercado está extremamente volátil. Então, assim, gente, é um mês de pouca operação, pouca coisa acontecendo, e não tem muito o que a gente fazer para mudar isso neste exato momento. Estamos aí, continuamos lá. Passamos uma bela recomendação da Maxion semana passada, mas não adianta, nós não somos corretora que precisa passar todo mês em carteira recomendada. Então a gente não tem nada para recomendar no momento, vamos ficar de fora. Essa é a ideia. Talvez seja um mês bom para fazer lançamento coberto, para tentar buscar um pouco mais de proteção. Não está sendo um bom momento para correr riscos, tá? Está muito difícil. O mercado está numa fase, numa situação em que ele pode eventualmente dar uma disparada, pode ir lá testar máximas do ano, enfim, e a gente vai ter excelentes oportunidades se isso acontecer. Mas nós precisamos primeiro de movimentos mais consistentes para valer a pena a gente entrar. O que tem acontecido, gente, é volatilidade pura. A gente consegue uma entrada consistente, o ativo desenvolve lá 4, 5, 6, 7%, depois volta, estopa todo mundo e acaba desenvolvendo de novo depois. Como é o caso da Eternit, por exemplo, que a gente montou na semana passada. Então, qual é a estratégia? Tem muita gente que opera no mercado aí que trabalha com a seguinte estratégia. Risco alto, ganho alto. Então, beleza, cara, compra aí, coloca o stop lá embaixo e nas mínimas do ano, sei lá, e deixa desenvolver. É uma estratégia. O risco é alto, o ganho também pode ser alto. A gente trabalha com risco mínimo e ganho consistente, ou seja, a gente sempre está tentando buscar uma entrada com risco mínimo para conseguir boas operações, conseguir operações consistentes. Tá? Então, mais ou menos isso que a gente tem visualizado. É isso que a gente está tentando trabalhar, são essas operações que a gente está tentando montar. E para esse tipo de situação está muito difícil, porque a gente entra, daí coloca stop, daí vai lá, gerencia a posição, vai lá e stopa a gente, enfim, está muito difícil mesmo. A gente está tentando ficar um pouco mais de fora do swing trade, até observar alguma coisa um pouco mais consistente, tá? Mas isso aí, chega de papo, vamos lá. Vamos aos gráficos, estou cortando o áudio sem querer. Agora sim, vocês estão visualizando a minha tela, Ibovespa diário, como eu disse, parece um pregão fantástico, 2,16%, volume acima da média, aí de repente você vai lá ver o intraday, você vê que o volume foi baixo durante todo o dia, durante todo o pregão, nós tivemos aqui até a metade da tarde, um período de extrema consolidação, mercado absolutamente parado. Abrimos em gap, corrigimos, não conseguimos fazer nova máxima e o mercado ficou aqui simplesmente consolidando
durante boa parte da tarde. Lá por volta das 15 horas, o volume aumentou e a gente teve essa disparada para cima. Ontem foi a mesma coisa, só que ontem a gente veio de um padrão de reversão, então a gente conseguiu antecipar esse movimento. Dia de hoje isso não foi nem possível, porque simplesmente, do nada, aqui do meio da consolidação, o mercado disparou para cima, rompeu máxima, e daí não parou mais de subir, a gente não conseguiu mais posicionar. Então o volume veio das 15 horas em diante, justamente quando o mercado lá fora também desenvolveu, e a gente ficou aqui mais ou menos sem saber o que fazer, sem ter muita ação. Tá? Tentamos algumas coisas, claro, é verdade, é óbvio, o mercado puxando desse jeito, a gente vai tentar alguma coisa. Mas o que a gente tentou acabou dando errado, não funcionou. Então tivemos aí a montagem de operações como a CSN, a gente estava de olho aqui na CSN já na abertura aqui, ela rompeu, perdão, acabei colocando aqui, agora sim. A CSN já abriu em gap, corrigiu, aí depois ela simplesmente veio romper aqui em 2 candles enormes, lá da mínima ela veio para a máxima e simplesmente não parou mais. Veio até aqui o 10,95. Teve um pessoal que comprou aqui por volta dos 10,52, 10,55, mais ou menos por aqui, com base nas médias, e o pessoal conseguiu gerenciar bem essa posição. Nosso professor Bruno Guerra, um dos nossos professores, está nessa posição, e acabou segurando um pouco da posição aí para amanhã na CSN. Mas não fechou legal, o Guerra está muito bem gerenciado nela, então está bem tranquilo, mas não fechou legal. Podia ter fechado na máxima, não fechou, ficou mais ou menos estranho. Operamos também em Vale, está aqui a Vale 5, então também o pessoal fez gerenciamento de risco curto, entrou aqui no 35,34, gerenciou aqui no 30,31 e acabou estopando logo na sequência. Tá? Então simplesmente não andou a posição também, rompeu mínima, depois foi lá fechar praticamente na máxima. Fizemos uma tentativa também, já mostrei para vocês a CSN, mostrei Vale, faltou a Gol. Tentamos a Gol também. A gente teve um rompimento aqui na abertura da Gol, rompendo 9,99. Disparou, foi lá no 10,09, dando 1% aí. O pessoal gerenciou risco e acabou estopando a posição aqui quando perdeu os 9,93. Tá? Então saiu no lucro, mas enfim. Dia difícil, né, gente? A operação do dia foi a operação que a gente passou aí ao vivo na sala. Nosso amigo Éder Trevisan, lá do Paraná, pegou essa operação, fez uma bela operação e acabou matando ela, porque o dia está muito difícil e a gente acaba colocando lucro no bolso, né? Eu, particularmente, passei a operação e fiquei de fora. Tá? Nosso amigo Malvir, que enxergou a oportunidade, a gente passou ao vivo e eu acabei ficando no book, eu não consegui pegar a posição. Eu fiquei no book, Guilherme ficou no book, enfim, um monte de gente ficou no book, mas o Éder conseguiu pegar a posição aí. WTOW no 6,59, fez o gerenciamento de risco dela aqui no 6,63 e acabou matando a posição aqui no 6,68, em valores médios aproximadamente. Tá? Então, bacana aí a posição que o nosso amigo Trevisan montou lá. Pô, dos 59 para 68 são 9 centavos, isso é quase 0,5%, 1,3% na posição. Um dia difícil como hoje não dá para a gente reclamar, né? Então foi bacana. Então foi isso que a gente fez hoje. Foi um dia bem difícil, gente. Foi um dia bem chato. Fizemos também uma tentativa em Petrobras no fim do pregão. Ela estava bonita. Veio aqui tentar romper essa máxima aqui do 21,50. Rompeu num candle, voltou no outro, estopou todo mundo que pegou, enfim. Então, como eu disse, foi um dia bem complicado, foi um dia bem difícil. E faz parte do nosso trabalho passar por isso. Mas é sempre frustrante quando a gente está esperando um dia muito bom e acaba tendo um dia como o de hoje. Então, faz parte do jogo. Vamos lá. Nosso amigo Dow Jones acabou fechando bem no pregão de hoje, teve uma alta aí de 0,65%, fechou acima dessa região de consolidação, dessa zona de consolidação aqui, os 13.223. E agora, mercado americano, para amanhã, se por acaso romper 13.269,32, passa a ter alvo em 13.289,
depois 13.297 e finalmente 13.338, que são as máximas do ano lá no mercado americano. Então, deixa eu marcar para vocês aqui. Estamos já em região de resistência aqui no mercado americano, aqui na região dos 13.000 pontos, tá? Eu vou limpar para vocês aqui, porque eu quero mostrar exatamente isso. Vou colocar um único valor e vou arredondar aqui 13.300 pontos. Eu falei 13.000 pontos, peço desculpas, é 13.300 pontos. Então estamos aqui numa região de resistência que é 13.300 pontos. Testamos aqui uma vez, testamos aqui duas vezes, testamos aqui 3 vezes, chegamos a romper, e daí uma correção forte com pivô de baixa, enfim. E agora o mercado vem consolidando, subindo um pouquinho e tal, e está chegando de novo lá nessa região dos 13.300. Então aqui é uma região de resistência para o mercado americano, tá? O Ibov, como eu disse, já fechou na máxima, rompendo aqui então essa máxima lá de 59.605, que é a máxima. Hoje é uma quinta-feira, então é quarta, lá de terça-feira, rompendo 59.605, ele passa a ter objetivo lá na região de 60.000 pontos, tá? Onde encontra também resistência. Vamos ver se dessa vez ele rompe e vai embora. Notícias do dia. Deixa eu puxar para vocês aqui. Tá aqui, notícias do dia. Dia 16. Nós temos aqui às 9h30 da manhã. Perdão, dia 16 não. Dia 17, uma sexta-feira. Nós temos aqui às 10h55 da manhã o índice que mede o sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. E nós temos aqui um relatório que compreende 10 índices já divulgados no país, nos Estados Unidos, que resumem a situação da economia americana e servem também como prévia para o desempenho do nível da atividade. Tá? Então, nenhum indicador muito importante, mas nesse horário das 11 horas a gente pode ter uma movimentação um pouco mais forte aí em função de notícias. Ok? Vamos então às recomendações do dia. Nós vamos iniciar com compras aí em BTOW. Então está aqui, chamou a atenção aqui a BTOW no dia de hoje, deixou um grande invertido, o pessoal chegou a operar comprado nela. Ela pode estar marcando um fundo aqui, ainda é muito cedo para falar, mas pelo invertido que ela deixou hoje, pelo volume acima da média, se romper aqui esses 6,75, passa a ter alvo aqui em 6,88 e depois aqui nesta região dos R$7, tá? 7,10 aproximadamente. Dá até para a gente pensar lá no topo anterior, alguma coisa nesse sentido, mas ainda é muito cedo para isso. Vamos primeiro tentar buscar esse 7. Eu acho que a gente vai conseguir uma boa operação, tá? Além da BTOW, nós temos também a BVMF3. A BVMF deixou hoje um candle de força aqui, fechando com 1,87%, volume acima da média. E se ela romper para amanhã esses R$12, deixa eu ajustar aqui, ela tem um monte de pequenos objetivos que são aí, na verdade, resistências para o ativo. Tem um monte, tá? Então nós temos aqui R$12 rompendo amanhã. Aí nós temos aqui 12,06, depois nós temos aqui 12,15, aí nós temos aqui 12,19, 12,18 e aqui nós temos finalmente 12,23, tá? Então 0,6, 15, 19, 23 são todas as resistências do ativo que ele deve vir testar. Se romper então esses R$12, pode ser interessante. Temos também a Embraer, EMBR3. Então está aqui a Embraer, hoje desenvolveu, andou bem a Embraer. Trabalhou com um alta aí de 1,8%, o volume foi acima da média. Faltou o fechamento na máxima, né? Mas amanhã, se ela romper esses 13,64, passa a ficar interessante, com alvo aqui na região dos 13,75 e depois aqui na região dos 13,94. Eu vou arredondar aqui para R$14. Então está aqui. Esta é a Embraer, código dela EMBR3. Além da Embraer, nós temos também a Petrobras, a Petro 4, também trabalhando aí com uma alta forte no dia de hoje, 2%, o volume foi abaixo da média. Se romper 21,53, alvo nela em 21,85, depois aqui na região dos R$22, tá? Então está aqui
Esta é a Petrobras, código dela PETR4, deu uma consolidada no ativo aqui, hoje já rompeu novamente, demonstrando bastante força então aqui a Petrobras. E como eu disse antes para vocês, rompendo 21,53, que é a máxima de hoje, alvo nesse topo anterior que é 21,85, depois de 22,02. Além da Petro, nós temos também a Gerdau, GGBR4. Depois do invertido de ontem, hoje ela trabalhou com forte alta e foi lá testar a máxima, que é os 20,50, tá? Se romper 20,50, a gente passa a ter objetivo na Gerdau imediatamente aqui nessa região de R$21, tá? Eu vou arredondar aqui para 21. A Gerdau, GGBR4, rompendo aqui 20,50, algo lá em 21. Além da Gerdau, nós temos também a Gol 4, então tá interessante aqui a Gol. Ontem deixou um grande invertido, hoje deu sinal de compra, apesar do intraday bastante volátil dela, ela conseguiu desenvolver, fechou bem perto da máxima, o volume foi acima da média, e ela tem aqui uma nova máxima para testar, que é exatamente essa região dos R$11. Temos aqui dois topos que ela deve testar aqui nessa região, tá? Então, está aqui a Gol, rompendo 10,37, ela passa a ter alvo lá na região dos 11,05, tá? Além da Gol, nós temos também o Banco do Brasil, BBAS3, deixou também um grande invertido ontem. O intraday do Banco do Brasil hoje foi dificílimo, foi extremamente volátil, os rompimentos não deram certo, enfim, foi bem complicado operar o Banco do Brasil hoje aí, tá? Mas para amanhã, se romper 23,55, alvo lá em 24, alguma coisa aqui neste ponto. Deixa eu ajustar. E se romper os 24, passa a ter alvo lá nos 24 e 29, tá? Finalmente temos MRVE3. Finalmente não, tem mais um monte de recomendação. Não sei porque eu falei finalmente, mas vamos lá. Temos MRV rompendo aqui 12,07. Teve um dia de alta forte, 5,5%, volume bem acima da média. Rompeu, fez pivô, fechou acima. E se romper aqui 12,07, ela passa a ter o objetivo aqui na região dos 12,28. E só aí nós já temos 21 centavos, quase 2%. Vale a pena acompanhar então a MRV. Temos também a PDG, PDGR3. Então está aqui a PDG, também volume bem acima da média, alta fortíssima aí de mais de 10%. E se romper amanhã esses 4,05, que é este topo anterior aqui, ela no semanal fica muito bonita, porque ela não faz nova mínima aqui e monta um pivô aqui nos 3,83 com alvo aqui daí nessa região aqui dos 4,05, tá? Esta então é a PDG, o código dela PDGR3. Além da PDG, nós temos também a Gafisa GFSA3, volume bem acima da média nas últimas 2 semanas, e o ativo está indo lá para tentar esse rompimento dos 3,70, tá? Então, corrigiu um pouquinho aqui nos 60 minutos, deu sinal de compra, foi testar máxima, e se romper aqui esse 3,70, passa a ter objetivo lá na região dos R$4. Essa então é a Gafisa, o código dela GFSA3. Temos também a Brasil Foods, a BRFS3. A gente tinha recomendado compra nela ontem, se rompesse aqui 30,18, com alvo aqui na região de 30,44. Ela acabou rompendo, consolidando aqui uma boa parte do dia, e do nada, simplesmente do nada, ela saiu aqui da consolidação dela e veio estourar para cima até os R$31. Então a gente simplesmente não conseguiu pegar, não tínhamos cadastrado o start, não conseguimos pegar a operação. Passamos para vocês ontem, teve uma alta muito consistente, 2,8, mas nós não conseguimos posicionar nela, tá? O Guerra até conseguiu, acabou estopando. Então, vamos lá, Brasil Foods, rompendo R$31, ela fica interessante com alvo em 31,20 e depois dá para a gente pensar até nessa região aqui dos 32, 32,23, tá? Essas eram então as recomendações de compra para o dia de hoje. Na Bovespa não tem nenhuma venda, a única venda que nós temos é no milho. A gente recomendou ontem já a venda no contrato de milho para vocês. E para hoje, se perder esse R$31,50, deve continuar cedendo rumo lá aos R$30. Tá? Este é o contrato de milho, código CCMU12,
Perdendo aí R$ 31,50, tem alvo lá na região dos R$ 30, tá? Continuando aqui a análise da BMF, já ICFU12, não tem mais nada, está muito volátil. O café arábica está feio, o boi gordo, que é o BGI V12, continua muito volátil, o dólar continua muito consolidado e nós temos uma possibilidade de compra para amanhã do nosso mini índice. Ou melhor, dá até para a gente pensar em alguma coisa aqui no dólar se perder esse 2,02150, tá? Eu acho bastante perigoso porque ele já perdeu essa mínima aqui, voltou, e perdeu aqui e voltou de novo, tá? Então, para mim é uma zona bastante complicada para o dólar. Eu gostaria de ver ele cair até essa região dos 2,002 antes de pensar em novas operações. O ativo, o contrato, está muito consolidado nas últimas semanas, então isso acaba complicando muito as entradas desses rompimentos. Por isso que a gente não está recomendando. É possível, mas não é recomendação nossa não, tá? E finalmente temos o mini índice, que é o WIN-V12, então está aqui o WIN-V12, para amanhã, fechou bem perto aqui do topo anterior, que é a região de 60.317 pontos. Se romper isso aqui, ele pode continuar desenvolvendo. Possíveis alvos aí, região de 60.928, 61 mil pontos, até 62.430, alguma coisa nesse sentido, para o nosso mini índice, tá certo, gente? Então é isso aí. Encerramos o nosso bate-papo de hoje. Como eu disse, um pouco frustrados, o mercado hoje foi muito difícil. Esses dias a gente termina esgotado de ficar o dia inteiro aqui nessa tensão, tentando encontrar uma boa operação, gerenciando risco, tomando stop, enfim, muito complicado. Faltou aquela operação grande que faz aí o dia desenvolver, a gente não conseguiu pegar. Mas amanhã estaremos aqui de novo, com certeza. Ontem foi um dia muito bom. E amanhã a gente vai buscar mais um dia bom, com certeza vamos fazer aí excelentes operações, tá certo? Convidamos todos, como sempre, para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar nosso site, www.interinvesteeducacional.com.br e fazer lá o seu cadastro. Fazendo isso, você vai ganhar 7 dias gratuitamente para participar, para conhecer o nosso curso ao vivo durante o pregão. São todos nossos convidados. Um grande abraço e até lá, pontualmente amanhã às 10 horas, lá no curso ao vivo, com toda a nossa equipe ao vivo. Até mais.